Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Antes de iniciarmos nossa história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal e compartilhá-lo com seus amigos, além de considerarem também contribuir diretamente com o meu trabalho através de Pix, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. A Casa Blackwood, da Fortaleza de Solar de Corvarbor, é uma das mais importantes e destacadas casas senhoriais da região das Terras Fluviais, no coração dos Sete Reinos, e exerce também o papel de uma das casas vassalas mais fiéis aos Tully de Correrio, seus senhores suzeranos, já desde os tempos da Conquista, quando estiveram lado a lado com a Casa da Truta Saltante no auxílio a Aegon Targaryen para libertar aquelas terras do domínio dos Nascidos no Ferro. Os Blackwood são também uma casa bastante intrigante e permeada por uma aura mística de mistério, com uma história que remonta à aurora dos dias e uma trajetória absolutamente fascinante, conforme veremos em detalhes logo mais. O escudo Blackwood apresenta um grande represeiro, a representação artística de uma árvore coração, em branco, sobre um fundo negro circundado por uma borda vermelha pontilhada por uma série de corvos, também negros, e suas palavras jamais foram reveladas nos livros das crônicas ou na literatura canônica complementar. O castelo sede dos Blackwood se localiza nas proximidades da antiga fortaleza arruinada de Pedra Velhas, sendo uma fortaleza muito antiga e algo insondável, e seu nome se deve justamente ao seu traço mais característico, a presença, bem no centro de seu pátio, de um represeiro de dimensões colossais, já completamente petrificado, que alguns acreditam ser o mais antigo de Westeros, ao menos abaixo do gargalo, o que torna a árvore especial por si só. Esse represeiro possui também uma característica interessante. Todas as noites, uma revoada de corvos se empoleira em seus galhos endurecidos, de tal modo e em tal quantidade que é como se a árvore ganhasse vida novamente, mas com uma miríade de folhas negras ao invés de vermelhas. É esse o fenômeno, também muito antigo, que justifica a imagem apresentada no escudo da casa. A fortaleza também apresenta uma arquitetura que denuncia sua idade, com grandes torres quadradas, um estilo de construção militar bastante antigo, flanqueando seus portões e em todos os vértices da muralha exterior. O solar do Senhor, por sua vez, é descrito como sendo amplo e arejado. A gênese da Casa Blackwood está ainda nos tempos antigos, dos quais pouco e ainda menos se sabe, pois a maioria dos registros da época foram perdidos ou se encontram na forma de runas dos primeiros homens, que não são completamente compreendidas na cidadela. Sabe-se, no entanto, que os Blackwood descendem diretamente dos primeiros homens e que sua origem não está nas terras dos rios, mas sim no norte, onde eram, naqueles tempos, segundo a tradição familiar, reis de boa parte da Mata de Lobos, uma versão que é apoiada pelas traduções rúnicas feitas por Mestre Barnaby. O governo dos Blackwood sobre a região só durou até o período das guerras contra os Reis do Inverno Stark, que foram vitoriosos e puniram os derrotados não apenas tomando suas terras, que foram cedidas eventualmente aos seus vassalos Glover, mas expulsando-os delas, o que forçou os Blackwood a baterem em retirada em direção ao sul para que não fossem extintos. Isso os levou a uma aprazível região de bosques e matas no sul do ramo azul do Tridente, onde decidiram parar e estabelecer uma nova sede para sua casa, erguendo sua fortaleza e passando a governar como reis novamente, ao menos de acordo com seu próprio relato. No entanto, os problemas logo recomeçaram para os Blackwood, pois aquelas terras eram também reivindicadas por uma outra casa nobre descendente dos primeiros homens, os Bracken da Fortaleza de Barreira de Pedra, famosos pela criação de excelentes cavalos de batalha. Os Blackwood afirmam que, cerca de 500 anos antes da chegada das primeiras velas ândalas ao continente de Westeros, os Bracken eram seus vassalos, que usaram os lucros de sua criação de cavalos para contratar espadas mercenárias e se sublevaram contra seu domínio, enquanto os Bracken contam uma versão exatamente oposta, com ambas as casas clamando ter um passado real, e não há como saber a verdade dos fatos, mas o que importa mesmo dizer é que as querelas entre as duas casas jamais cessaram, embora tenha havido momentos de paz, de cessar-fogo e até instantes de casamentos entre as famílias, pois disse que todo Blackwood possui sangue Bracken e todo Bracken possui sangue Blackwood.
Eu falei, aliás, tudo a respeito dessa briga ancestral, talvez a mais famosa de Westeros como um todo, em um vídeo próprio aqui no canal, cujo link você encontrará na descrição ou ao final deste vídeo. Quando os invasores ândalos finalmente atingiram as terras fluviais, os Blackwood e os Bracken puseram suas diferenças de lado e se aliaram para lutar contra um inimigo tecnologicamente superior, mas foram derrotados durante a chamada Batalha do Rio Amargo, após o que cada uma das casas precisou escolher o melhor curso de ação para lidar com a situação, em especial a questão religiosa, pois os ândalos eram, acima de tudo, guerreiros que acreditavam estar em uma missão sagrada para conquistar Westeros em nome da glorificação dos Sete que são um só. Nesse sentido, os Blackwood se mantiveram firmemente fiéis à sua crença nos antigos deuses da natureza, que haviam trazido consigo desde o êxodo do norte, eventualmente se tornando uma das pouquíssimas casas ao sul do Gargalo a tomarem essa decisão, conforme o tempo avançava, mas os Bracken, por outro lado, se converteram à fé ândala, e isso serviu desde então como mais uma motivação para a querela interminável entre as casas. Isso, aliás, ensejou até mesmo uma acusação grave por parte dos Blackwood, de que os Bracken haviam, após sua conversão, envenenado secretamente o represeiro de seu solar, motivo pelo qual ele teria se petrificado, um ato considerado pelos Blackwood como um sacrilégio. Tempos mais tarde, a questão de várias tentativas de paz entre as duas casas se manifestou de forma pessoal, na figura de Benedict Rivers, um filho ilegítimo de um Blackwood e um Bracken, embora não se saiba ao certo a qual casa pertencia seu pai e a qual casa pertencia sua mãe exatamente. Benedict, ao crescer, se tornou famoso nas terras fluviais, inclusive conquistando-as, e inaugurando para si mesmo uma nova casa real, a Casa Justman, que governou as terras dos rios por cerca de 3 séculos, representando bem o potencial de paz entre as duas casas constantemente em briga. Mais tarde, foi a vez de um dos lords dos Blackwood, Roderick, dar sua própria demonstração de poder, auxiliando o rei Arlan III Durrandon, do Reino da Tempestade, em sua luta contra Humphrey I Teague, o rei das colinas e dos rios, em nome da libertação de suas terras. Infelizmente para a casa do Corvo e do Represeiro, Lord Roderick faleceu lutando durante a Batalha dos Seis Reis, encerrando assim sua tentativa de retomar a autonomia de seus domínios. Depois de sua morte, os Lordes dos Rios se reuniram e decidiram em comum acordo que não era aceitável que suas terras fossem governadas por uma rainha, que no caso seria a filha de Lord Roderick, Shira Blackwood, e por isso o rei Arlan decidiu simplesmente adicionar as terras fluviais ao seu próprio reino, incorporando o coração do continente ao Reino da Tempestade. 300 anos após a incorporação das terras Blackwood ao reino Durrandon, os Homens de Ferro invadiram as terras fluviais, liderados pelos reis da Casa Horra, e a liderança da resistência dos Lordes dos Rios coube diretamente a uma Blackwood, a senhora da casa de então, Lady Agnes. Contudo, a valorosa Lady foi traída pelo traiçoeiro Lord Lothar Bracken, o que permitiu ao rei Harwin Horak capturá-la e ceifar sua vida, enfraquecendo a resistência dos Homens dos Rios e permitindo que os Nascidos no Ferro eventualmente fossem vitoriosos, tomando as terras fluviais do rei Aric Durrandon. Essa situação perdurou até a chegada de Aegon Targaryen e de seu exército, quando os Homens dos Rios, vendo por fim uma oportunidade de se livrarem do jugo dos odiados Nascidos no Ferro, que vinham oprimindo o povo da região sob o cruel reinado de Harry Negro, se juntaram em torno do Lord Edmund Tully, de Correrio, para organizar uma força de resistência ao domínio Horra e de auxílio aos Targaryen. Nesse contexto, os Blackwood infelizmente não puderam fazer muito para ajudar, pois cerca de uma década antes da chegada do Conquistador, eles haviam lutado mais uma de suas guerras particulares contra os Bracken, de modo que estavam enfraquecidos, e para piorar ainda mais a situação, haviam sido severamente punidos pelo Rei de Ferro. Por isso, a Casa Tully, após findada a guerra contra os Nascidos no Ferro, foi a escolhida por Aegon para governar a região, e os Blackwood se tornaram uma casa vassala de Correrio. As próximas informações conhecidas sobre os Blackwood nos vêm já de um século mais tarde, durante o Grande Concílio de 101, conclamado por Jaehaerys I para decidir sua questão sucessória. Os Blackwood foram uma das casas que se colocaram ao lado da candidatura de Sir Lyonor Velaryon ao trono, candidatura essa que foi derrotada de maneira vergonhosa e esmagadora na votação pela de Viserys Targaryen. Anos mais tarde, em 112 após a conquista, o jovem Samuel Blackwood foi um dos pretendentes que pleitearam a mão da princesa Rhaenyra Targaryen, a herdeira apontada por Viserys I, chegando mesmo a travar um duelo de honra contra Aemys Bracken, em nome da mão da princesa, mas eventualmente nenhum dos dois foi o escolhido, e a princesa se casou com o próprio Sir Lyonor.
Mais tarde, quando Samuel foi elevado à condição de Lorde de sua casa, ele decidiu apoiar a pretensão de Rhaenyra Targaryen ao poder durante a Dança dos Dragões, em contraponto à pretensão de seu meio-irmão Aegon II, provavelmente por uma questão de manutenção e defesa de sua honra, já que o rei havia feito diversos lordes dos reinos jurarem defender o direito de Rhaenyra ao trono após seu falecimento, se necessário fosse. Contudo, a trajetória de Lord Samuel foi tragicamente curta na guerra, pois já em 129 após a conquista, o primeiro ano do conflito, ele foi morto pelo mesmo Aemys Bracken com quem havia contendido anos antes, em combate singular, durante a chamada Batalha do Moinho Flamejante, ainda que, pouco depois, Aemys também tenha tombado, atingido em cheio por uma flecha branca de represeiro, supostamente disparada pela irmã mais jovem de Lord Samuel, Lady Alysanne. O herdeiro de Samuel era seu filho de apenas 11 anos de idade, Bandicott, e devido à sua pouca idade, ele foi auxiliado na condução da casa por sua tia Alysanne, mais conhecida como Ellen Negra, e por Robb Vermelho Rivers, um bastardo de sangue Blackwood conhecido como o Arqueiro de Corvarbor. Eles estiveram presentes a diversas batalhas importantes da guerra, como a Batalha da Beira do Lago, o Baile do Açougueiro e a primeira querela em Tumbleton. No ano 131, apesar da pouca idade, Lord Bandicott liderou as forças negras durante a Batalha da Estrada do Rei, lado a lado com seu senhor suzerano, Lord Kermit Tully, e com seu irmão mais jovem, Sir Oscar. Coube aos liderados de Bandicott a proeza de quebrar o flanco da coluna de Lord Boros Baratheon, abrindo caminho para que Ellen Negra e seus arqueiros abatessem os Cavaleiros Verdes como moscas, o que renderia a Lord Bandicott dali em diante a alcunha de Ben Sangrento. Após o fim da guerra, e para se assegurar de que o perdão formal de Aegon II a Lord Corlys Velaryon, um dos maiores líderes dos negros, fosse ratificado pelo sisudo e caprichoso Lord Cragan Stark, que vinha controlando a capital, Ellen Negra concordou em se casar com o Lord Nortenho, criando um vínculo de sangue entre duas das casas que, num passado remoto, foram inimigas juradas. Anos mais tarde, durante o controverso reinado de Aegon IV, a sexta de suas muitas amantes foi Lady Melissa Blackwood, e juntos, o rei e sua senhora amante geraram 3 filhos ilegítimos, Mia, Gwenys e Brynden. Dos 3, a história se lembraria com muito mais ênfase do jovem rapaz, que viria a ser um dos grandes bastardos de maior destaque em Westeros e, após a legitimação por Aegon IV, sua consequente morte e a explosão da primeira rebelião Blackfyre, quando seu irmão Daemon se lançou em revolta aberta para tomar o trono dos Targaryen, Brynden se colocou firmemente ao lado do herdeiro de Aegon, o agora Daemon II, para proteger a coroa e varrer os rebeldes de campo. Para complicar ainda mais a situação, um dos filhos ilegítimos de Aegon IV que também haviam sido legitimados com essa manobra era Aegor Rivers, produto da relação do antigo rei com sua amante anterior a Melissa, Lady Barbara Bracken, o que tornava Brynden e Aegor inimigos jurados não apenas por se encontrarem em lados opostos da guerra, com Aegor sendo o braço direito de Daemon, mas também por conta da querela ancestral entre as casas de suas mães. As coisas entre as casas se acalmaram durante algum tempo após findada a primeira rebelião, mas os ânimos esquentaram novamente quando Sir Otto Bracken, conhecido como o Bruto de Bracken, assassinou Lord Quentyn Blackwood durante um torneio 3 anos antes do famoso Torneio da Campina de Valfreixo. Durante esse mesmo torneio, aliás, Sir Stephen Fossoway até pensou em tentar trazer os filhos da casa Blackwood, Bennifer, Robert, Roland e Roger, para lutarem ao lado de Sir Duncan, o Alto, durante um julgamento de 7, além de tentar convencer também a Sir Otto, mas julgou que seria um esforço em vão, acreditando que eles jamais aceitariam lutar no mesmo lado. No ano 211, com a aproximação da morte de Lord Bracken, Sir Otto estava prestes a se tornar o próximo Lorde da casa, algo que os Blackwood, que o odiavam profundamente, não aceitariam, significando que uma nova guerra estava se aproximando, e como a mão do rei de então era justamente Brynden Rivers, um bastardo legitimado de sangue Blackwood, era improvável que ele fizesse qualquer coisa para suprimir os esforços de seus parentes, mas a guerra não chegou a acontecer. Quando Brynden marchou até a fortaleza de Alvas Paredes para suprimir o segundo levante do Dragão Negro antes mesmo que ele se iniciasse, um dos Lordes dos Rios a apoiarem suas forças era justamente Lord Blackwood. Anos depois, quando Aegon V era o rei, sua rainha consorte era Lady Betha Blackwood, conectando a Casa dos Rios ao poder real, enquanto outra lady da casa, Alyssa, se tornou a 4ª das 9 esposas do velho e irascível Lord Walder Frey, que à época nem era assim tão velho. Em tempos mais recentes, já durante o governo de Lord Hoster Tully nas Terras Fluviais, os Blackwood e os Bracken continuavam contendendo, e apesar de não terem se lançado à guerra propriamente dita, vieram até o Lorde com um sem número de pontos de discordância, procurando por mediação.
Nos tempos atuais, com a explosão da Guerra dos Cinco Reis no continente, o Lorde em exercício da região, Edmure Tully, foi derrotado e capturado por Sir Jaime Lannister, mas Lord Tytus Blackwood, o velho e solene senhor de Corvarbor, liderou o esforço de resistência dos sobreviventes em Correrio, e após a vitória dos Stark no Bosque dos Murmúrios, durante a chamada Batalha dos Acampamentos, ele aproveitou a deixa para liderar uma sortida partir da fortaleza, ajudando na quebra da linha de cerco e na libertação do castelo e de Sir Edmure. Contudo, ao mesmo tempo, devido à sua ausência e à ausência de seus soldados de sua guarnição, o Solar Blackwood caiu nas mãos de outra força Lannister, liderada pelo pai de Sir Jaime, Lord Tywin, sem grande resistência. Depois da libertação de Correrio, Lord Tytus, como um dos únicos Lordes do Sul a ainda serem fiéis aos antigos deuses, foi visto por Catelyn Stark no Bosque Sagrado de Correrio, um local normalmente silencioso e usado mais como uma espécie de jardim, agradecendo aos deuses antigos pela vitória diante da Árvore Coração. Após essa vitória, Lord Tytus continuou a lutar contra os Lannister, investindo contra Lord Tywin em Harrenhal, e quando Robb Stark foi aclamado como Rei do Norte e dos Rios, o nobre Blackwood estava entre os senhores que lhe juraram lealdade. Ao longo dos combates, Lord Tytus demonstrou seu valor como comandante, varrendo os Lannister de suas terras depois que o rei Robb autorizou seus senhores dos rios a defenderem seus domínios, mas como efeito colateral das lutas, as terras no entorno de Corvarbor ficariam devastadas, incendiadas e destruídas. Enquanto isso, o segundo filho de Lord Tytus, Lucas Blackwood, foi um dos membros da comitiva que partiu com Lady Catelyn até Ponte Amarga, onde ela conferenciou com o alto coroado Renly I, procurando forjar uma aliança entre o norte e o jovem rei Baratheon, o que não deu certo. Quando Lord Roster, que permanecia acamado e fraco desde o início da guerra, finalmente faleceu, Lord Tytus foi um dos 7 homens que lançaram o barco com o corpo do Lorde falecido ao rio, cumprindo um antigo costume funerário dos Tully. Lucas, o filho de Lord Tytus, foi um dos homens traídos e mortos pelos Frey durante o infame Casamento Vermelho, e quando os Bracken se renderam ao trono e foram readmitidos à paz do rei Baratheon Lannister, seu primeiro ato foi atacar os Blackwood, com a anuência real, enquanto estes permaneciam firmes em sua resistência, ao lado de Sir Brynden Tully e de Lord Jason Mallister, os últimos comandantes relevantes da resistência do norte e dos rios. Com isso, Lord Jonas Bracken montou um cerco a Corvarbor, enquanto Lord Tytus resistia ao inimigo, e foi dessa forma que Sir Jaime Lannister os encontrou quando foi até lá, com a missão de convencer os Blackwood a se renderem, após a rendição de Correrio e o desaparecimento de Sir Brynden. Jaime e Tytus conferenciaram, e o velho Lorde concordou com a rendição, não por ter abandonado sua noção de lealdade, mas apenas compreendendo que não teria forças para resistir sozinho ao inimigo, e o cavaleiro da Guarda Real exigiu que os Blackwood cedessem um refém para a corte. O escolhido acabou sendo o alto e desengonçado Roster Blackwood, o terceiro dos filhos de Lord Tytus, um rapaz dado aos trabalhos da mente e pouco marcial, o que fazia com que seu pai não o considerasse tão valioso assim. Além disso, algumas das terras detidas pelos Blackwood foram confiscadas por Jaime para que fossem repassadas aos Bracken, parte do preço que os senhores de Barreiro de Pedra haviam exigido por se renderem e por sitiarem os Blackwood, embora Jaime tenha permitido que Lord Tytus em pessoa escolhesse quais seriam essas terras, e tenha assegurado a ele que Lord Jonas não teria um prêmio tão vultoso quanto esperava. Roster então acompanhou Sir Jaime até a aldeia de Centarbor, onde o Lannister desapareceu, acompanhado pela filha do Solar do Entardecer, Lady Brienne de Tarth. Ao final dos eventos das crônicas, a casa Blackwood era formada por Lord Tytus, naturalmente, o senhor da casa de então, que se encontrava derrotado, mas não quebrado; Brynden, seu filho mais velho e herdeiro, o futuro de sua casa; Roster, o refém, também conhecido como Ross, terceiro dos filhos em geral, mas agora o segundo mais velho, com a morte trágica de Lucas; Edmund, o quarto filho, conhecido como Ben; Ellen, o quinto; e Bethany, sua única filha. Havia ainda um sexto filho, Robert, um rapaz de saúde frágil que havia morrido de uma frouxidão nos intestinos, de acordo com seu pai. A obra fala ainda a respeito de 2 irmãos e de uma irmã de Lord Tytus, além de 2 tias enviuvadas e de diversos sobrinhos, sobrinhas e primos. A casa Blackwood não possui casas menores a ela juramentadas.